Oi, Santa Maria, querida, obrigada por você estar aqui, você é danada. Você falou que ia vir, você veio. Joelma, um beijo. Joelma, Pablo. Oi, Santa Maria, tudo bem? Dieguinho, Dieguinho Bezerra, estamos aqui. Boa noite, pessoal. A luz aqui tá muito boa. Tem uma coisa no meu nariz, não sei o que é. Enfim, vamos esperar a nossa convidada da noite. Como é que vocês estão? Boa noite, Santa Maria. Boa noite, Joelma. Que horas são aí na Itália agora? Diego. Diego, como é que tá por aí? Como é que tá a vida? Me conte. Boa noite. Manda um beijo pra ela, viu? Manda um beijo pra sua mãe. Um beijo pra Joelma, um beijo pra Marcina. Marcina, um beijo. Um beijo pra Santa Maria. Um beijo pro Dieguinho. Pablo. Gabriel. Gabriel de Souza Lima. Nossa, meia-noite, caraca. Meia-noite, é. Mas fique aí, hein? Fique aí que você não vai perder. Você não pode perder isso. Vai ser assim, vai ser incrível. Tá, vamos esperar a nossa convidada aqui agora. Eu não sei. Espero que... Será aí, tá, gente? Verônica, onde está você? Deixa eu ver. Ok. Mr. Ron. Good evening. Milena. Tiago. Tiago Cavalcante. Ontem... Delícia, quem estava... Ah, certo. Não sabia que ela tinha se casado. Parabéns. Ah, 1 da manhã. Caraca, mais tarde ainda. Nossa. Então você tá... Qual a diferença do fuso horário entre a Itália e Portugal? Eu pensei que era mais ou menos a mesma coisa. É meia-noite em Portugal agora, né? Acho que a Santa Maria falou pra mim ontem que, de acordo com os cálculos que eu fiz, era mais ou menos... mais ou menos 6 horas. É isso? Ah, por isso. 6 horas, ok. Bacana. Verônica, gente, aguenta só um pouquinho. Não sei por onde anda a nossa convidada. À meia-noite, então. Simone! Um beijo, Simone. Verônica entrou. A nossa convidada acaba de entrar. Olá, Verônica Carneiro. Estou te convidando agora. Simone, um beijo, Simone. Oi, Simone. Simone sempre por aqui. A Verônica está entrando agora. Gente, entrou, chegou. Cheguei. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Só ajustar o volume. Tá. Pronto. Boa noite, pessoal. Essa é a Verônica. Vamos lá, eu vou fazer uma pequena introdução e depois você continua. Tá. E de vez em quando a gente vai dando boa noite. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, Simone, Joelma, Zeila, Diego, quem tiver pergunta, pode ir mandando aí, tá? Simone, beijo. Simone, fica aí. Esse beijo é de chegada, não é de saída não, né? Enfim, gente, boa noite. De novo, boa noite, Simone, Joelma, Gabriel, Dieguinho, Marcina, Zeila e todo o pessoal aí que eu não tô conseguindo lembrar o nome de todo mundo. Mr. Ron, good evening. Thank you for being here and supporting me. You're such a nice person. Thank you so much. And who else? Chris. Hi, Chris. Anyways, gente, aqui é a Verônica. A Verônica é professora, consultora e a criadora do programa Escola Consciente. Eu conheci a Verônica durante a época que eu estava fazendo o meu laboratório. Quem assistiu o vídeo chamado Quando Você Muda, Os Homens Mudam, que está lá no meu canal do YouTube, canal Eva Bound, B-O-U-N-D, vão saber de que laboratório eu estou falando. Enfim, eu conheci a Verônica nessa época e eu fiquei muito impressionada. Ela é uma mulher muito inteligente, muito determinada e com uma resiliência que me impressionou. É claro que nós
ficamos amigas e eu tinha que trazer ela aqui para vocês, porque assim, é uma pessoa que tem muito, muito a acrescentar, tá? Muito a ensinar para vocês. Adelaide, um beijo. Enfim, Verônica, a palavra é sua. Fico lisonjeada. Nossa, Eu obrigada pelo espero. elogio. Eu que agradeço de conhecer você e de estar aqui, né, podendo compartilhar. Então, hoje a gente vai falar, né? O meu contexto é na educação também, mas o contexto familiar ele faz parte da educação, né? Porque a Sim, nossa primeira berço é a família, depois é a escola. E sem a gente dúvida. reproduz na escola o que a gente aprende em casa. Então, eu gosto de primeiro falar assim da nossa cultura brasileira, e seria até legal você falar como é aqui, como é aí, né, no caso, nos Uhum. Estados Unidos, que é bem diferente. A nossa cultura brasileira, a gente é muito é muito passional, é muito intenso, né? É um ajudando o outro, um se metendo na vida É do verdade. outro, né? Aquela Uhum. coisa de que tá Tudo é todo mundo demais junto, aqui. misturado. Tudo é demais, tudo é muito exagerado. As emoções são muito exageradas, né? Sem dúvida. O ódio, a raiva, tudo é muito exagerado e tem aquela coisa assim de família, que é uma coisa dos latinos e a gente tem muito isso, Isso. né? Então, a influência da família é extremamente importante. E não é só a família, pai e mãe, né? Que são o núcleo familiar principal. Avós, tios, tias. Então, assim, é muito grande, acaba se estendendo, né? Por Sem todo o dúvida. indivíduo. Sem dúvida. Então, é muito importante a nossa cultura e a gente tem que rever. E quais são os frutos dessa cultura que a gente tem tido? Né? Quem são essas pessoas? Eu vi um estudo hoje que da América Latina toda, né? América Latina toda, o Brasil é o que mais toma ansiolítico e antidepressivo, segundo a OMS. Uhum. Então, será que tanto amor, né? Tanto cuidado, tanto Será que tá ajudando carinho, mesmo? vamos Será dizer que assim, ajuda mesmo? será que ajuda mesmo? É Uhum. uma boa questão, né? Será que está realmente funcionando? Será que está ajudando? Se tivesse ajudando, as pessoas estariam tomando tanto ansiolítico, tanto antidepressivo, crianças se cortando. Eu Uhum. conversando com outros Uhum. professores, tem crianças né? Que ficam se cortando e se cortando muito, e sabe? É uma forma de chamar atenção também, mas é uma forma de fuga deles, né? Então, assim, isso tá muito comum, né? A violência entre os meninos está muito grande. Assim, menino sempre teve essa brincadeira de um bater no outro, aquela coisa, mas tá maior, né? Tá maior. Também por causa dos jogos violentos de videogame, Uhum. né? Uhum. Acidentes que estão acontecendo na escola, que a gente viu, né? Incidentes como aquele de Suzano, que foi horroroso, coisas que não aconteciam, né? Uhum. Uhum. Coisas que não aconteciam e vem acontecendo. Então, eu me questiono, será que esse padrão brasileiro que a gente coloca de todo mundo ali pela criança, né? Do pai, da mãe, da tia, da avó, do periquito, papagaio, Uhum. não Uhum. querer que a criança sofra, será que isso está funcionando? Será que está dando resultado legal, né? Será? Eu acho que não. E isso é superproteção. O que é superproteção? É você não querer que a criança sofra. E aí o pai e a mãe quer evitar a qualquer custo o sofrimento da criança. E aí, por exemplo, a criança tá com uma nota ruim na escola. A mãe vai na escola reclamar porque a criança está com nota ruim. E ela não consegue ver com o filho assim, poxa, vamos estudar mais. Isso é um desafio que você pode superar. Eu acredito em você, você é Uhum. capaz. Não Uhum. pega uma dificuldade e faz com que ela vire uma coisa boa. Uhum. Uhum. Porque problemas a gente sempre vai ter, né? Como que a gente vai lidar com os problemas? Então, tá muito complicado, muito, muito, muito. Várias vezes eu visitei várias escolas ano passado num programa que eu fiz, várias escolas públicas. Uhum. Uhum. E aí eu presenciei assim, tinha uma diretora que chamou o menino, a mãe do menino e o menino. O menino devia ter 12 Só anos. um comentário rapidinho aqui. Gente, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que, que ela tá explicando a base, por que, que ela tá falando de escola, de criança, porque a gente tá começando por aí, depois ela vai entrar no descontrole emocional, tá, gente? Só que a gente não pode falar descontrole emocional sem falar da adolescência, sem falar da infância. Adelaide, que está aí presente, que também é professora e pedagoga, sabe muito bem do que a Verônica está falando, tá? E a Joelma, sim, Joelma, é verdade. Os argentinos são, assim, aliás, dos melhores psicólogos no mundo.
os melhores psicólogos do mundo inteiro são realmente argentinos. Verdade. Nossa, Enfim, que lindo, sabia pode disso não. continuar, Verônica. Aí eu, nesse caso, né, a diretora chamou a mãe, e tava a mãe e o menino tinha 12 anos, e falou assim: olha, seu filho fez isso, isso e isso. Aí a mãe, em vez de falar pro filho, meu filho, você não pode fazer isso, você não pode, tem que respeitar o professor e tal e tal. Não, ela falou assim: ah, mas e o coleguinha dele? Você tirou o coleguinha dele? Então, assim, não tem mais autoridade em casa. Os pais não têm autoridade com os filhos. Uhum, Chega na escola, não tem autoridade, uhum, e eles acham que podem tudo, né? uhum, Então, eles não são capazes de tolerar frustração. Aí vão crescendo, vão no mercado de trabalho, veem que a vida não é assim, né? uhum. Veem que você recebe muitos nãos, que a gente tem que persistir para conseguir o que a gente deseja, que não é tão fácil quanto os pais colocavam. E aí, o que que ele faz? Ele desiste, ele para no caminho, ele toma remédio, ele, né, Uhum. fica agressivo. Se Então, porque descontrola ele não sabe, emocionalmente. se descontrola emocionalmente. Então, da onde que vem esse descontrole? Vem de lá atrás não tolerar frustração. Da infância, Porque se a exatamente. gente aprende na infância e na adolescência que a vida não é do jeito que a gente quer, que não adianta, você pode fazer o que quiser, a vida não é do jeito que você quer, mas você pode Uhum, melhorar dentro do que você tem e pensar no futuro melhor, trabalhar com o que você tem, aí você vai encarar as coisas de uma forma muito melhor. E eu exatamente. tenho uma menina e eu falo isso para ela o tempo inteiro. Eu falo, Sara, a vida não é do jeito que você quer. Como é que a gente pode melhorar isso? Como a gente pode mudar? Não tá do jeito que você gosta? Tudo bem. Como é que a gente pode melhorar? E a vida não é como você quer. E ela chora e fica triste. Eu Uhum, falo, mas minha uhum, filha é assim mesmo. E nisso ela vai se melhorando. Ela não uhum, queria mudar de escola. Ela estava super reticente de mudar de escola. Mudou de escola, hoje em dia tá adorando, fez novas uhum, amigas, uhum, tá amando a escola, né? Então, assim, a gente tem que incentivar uhum. a criança a crescer aos pouquinhos, de uma forma gradativa, porque se você não incentiva o seu filho a crescer, ele vai aprender na vida do pior jeito. Exatamente. Porque a vida, ela não é uma mãe, né? Ela não é carinhosa. Uhum, Se ela vai aprendendo em casa aos pouquinhos, chega na vida tá muito mais preparada. exato. E a minha filha tem os problemas dela, né? Ela faz terapia, e eu falo, Sara, quando você tiver 26 anos, Não é você vai estar comigo. arrasando. Fala, você vai estar arrasando. Você vai estar, ó, maturidade emocional no último. Você já vai ser jovem adulto, já vai ser adulta. Vai olhar para suas amigas assim, sofrendo. Ai, meu Deus, nem acredito nisso. Uhum, Mas porque ela está sofrendo agora, né? exatamente. Então, tudo é Então, uma a frustração, construção. o sofrimento, ele é importante para que a pessoa se torne uma pessoa mais forte emocionalmente. Forte, forte. E as pessoas estão fracas, as pessoas estão fracas, infelizmente, né? A gente viu aquele caso, a gente estava comentando o caso da menina que se suicidou, do casamento, aquilo dali era uma bomba relógio, cedo ou tarde ia acontecer. Mas a menina de 24 anos, Uhum, é, coisa que não acontecia assim é, na minha época, mas assim, a minha geração também é super frágil emocionalmente, tá? É muito frágil emocionalmente, mas essa que tá vindo agora é mais ainda. É mais ainda. Então a tendência tá, eu tô vendo assim, meu Deus, gente, a gente tá indo para onde? exatamente. Então, esse é o começo da história, né? A gente tem que Esse- preocupar muito com a infância, pessoal que tem com filho a pequeno infância. ainda, tem que prestar atenção a essas crianças, ao desenvolvimento, à saúde mental e emocional dessas crianças agora. Se não, oi, a Zenate, um beijo, a Zenate tem um filho adolescente, preste atenção aí, Zenate. Senão, o que vai acontecer? Pessoas, adultos descontrolados, mulheres descontroladas. O foco, a maior parte, meu foco também é com relação aos homens, mas eu falo muito para as mulheres, porque eu percebo muito, infelizmente, muito descontrole emocional nas mulheres. Então, eu tenho uma primeira pergunta aqui que eu queria. Tá fora do script, eu vou voltar para o script, mas eu queria só que vocês falassem um pouquinho sobre o perfil de uma mulher descontrolada, que é o que tem a ver com relacionamentos, com que eu falo tanto, eu bato tanto nessa tecla aqui no meu canal e aqui no Facebook com as mulheres. Fala um pouquinho aí do perfil de uma mulher descontrolada, uma mulher que veio desse alicerce, uma mulher que não enfrentou frustrações, uma mulher que não teve pais que realmente educassem ela da maneira apropriada. E agora essa mulher é adulta, e aí como é que a gente identifica essa mulher? Será que ela está por aqui? Será que tem alguém nesse grupo por aqui que vai se identificar? Então, a mulher descontrolada, ela é antes de tudo ansiosa.
ela não consegue esperar o tempo das coisas, né? Então, a gente sabe, tem tempo de plantar, de regar, de adubar, de Uhum, colher, e, né? uhum, E a mulher ansiosa, ela não consegue, né? Tudo na vida ela quer para ontem. Então, assim, se ela faz o script da vida dela, se sair alguma coisa fora do script, ela já fica nervosa, fica frustrada, grita. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu, porque uhum, eu fui criada desse jeito de uhum, ser super protegida. uhum, Vim de classe média, meus pais tiveram. Meu pai veio do interior do Pará, veio para o Rio de Janeiro com 18 anos, então, assim, aqui ele se fez. E aí ele queria dar tudo, né? Ele não era um pai muito ausente, muito pra- presente uhum, fisicamente. Emocionalmente ele era ausente, tá? Eu tive um certo, pai ausente emocionalmente, mas ele sempre me deu tudo, sempre, sempre. E certo. às vezes eu pedia, pai, me dá não sei o quê, ele me dava. Então eu era a filhinha do papai, entendeu? Uhum. Eu era exatamente a filhinha do papai. Eu Inclusive, a era gente vai filhinha falar sobre isso, o que é uma filhinha do isso, eu papai. era filhinha do papai. Eu Uhum, tinha cartão de crédito com 18 anos. uhum, Meus irmãos não tinham, e ele que me deu, entendeu? uhum, Minha mãe, ela puxava a sardinha pro meu irmão caçula e meu pai pro meu. Ele não me dava carinho, não me dava abraço, não conversava comigo, mas ele me dava dinheiro, que era o jeito que ele sabia demonstrar afeto por mim, uhum. né? E aí? E fez, Então sempre qual foi foi o muito resultado frustrante. disso na sua vida adulta? Nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque isso vai nos relacionamentos e na vida profissional também. Então, fica tanto na parte de estudo foi difícil, quanto na parte profissional, quanto na vida Os de relacionamento relacionamentos, amoroso. Então, tudo acaba cagando tudo. A verdade é é essa, verdade. né? Só, Quem é só muito um segundo, superprotegido. Dieguinho. As perguntas, a gente vai abrir um espaço no final para as perguntas, tá? Por enquanto, a gente precisa apresentar esse contexto, mas a gente vai voltar para isso. Tá bom? Perdão. Tem que estar interagindo com o pessoal. Muito obrigada que vocês estão aí interagindo, mandando as mensagens. Enfim, perdão, voltando aqui. Então, aí no meu caso, como é que foi? Com 18 anos, eu comecei a tirar carteira. Uhum, Não passei na primeira prova prática. Menina, mas eu chorei, que parecia que alguém estava morrendo. uhum, uhum, Hoje em dia eu vejo assim, cara, que ridículo. Aí depois eu fiz a segunda vez, estudei e passei. uhum, Mas aquilo foi assim, um exagero, mas muito exagerado. Muito, muito, uhum, muito, muito, muito. Por quê? Extremamente frágil emocionalmente, extremamente frágil, extremamente frágil. O que me fez ser uma mulher de verdade, não ser uma criança, foi com 24 anos eu ter tido a minha filha. uhum. A E partir aí a daí, minha vida a mudou. transformação foi acontecendo. Sim, sim. Se eu tivesse tido a Sara mais tarde, eu tava ferrada. Eu tava ferrada. Uhum, E acontece muito disso. Tem muitas mulheres que são infantis. muito. Elas são mulheres por fora, né? Homens também, mas se a gente tá foco na mulher, elas são mulheres por formação infantis. Elas não falam o que elas sentem. Como é que era o meu relacionamento? Eu não falava o que eu sentia, eu ficava assim. Uhum, uhum. Fazendo bico, emburrada, não diz o que quer. Então, essa é uma Tem característica de que uma mulher. adivinhar, tem que adivinhar, Isso é uma né? característica da mulher descontrolada emocionalmente. Ela não consegue se comunicar com assertividade, né, com o seu parceiro. Ela não chega para ele e diz exatamente o que ela quer. Ela fica emburrada, ela fica chateada, ela cria confusão, ela briga por tudo, mas ela não fala o que está passando na cabeça dela. Não fala, Não é não clara fala, no que não fala. o que ela está querendo, está buscando. E ainda tem aquela frase típica, né? Assim, e aí, amor, como é que você tá? Tô bem. Vai Uhum. estar assim comigo. Um monte de coisa indo pela cabeça, cria tanta Isso, isso. coisa. Aí fala assim, o que que é? Você sabe o que que é? E o cara não faz Não ideia do que sabe, é. O gente. cara não Sabe, faz ideia do que seja, sabe. mas ela tá assim, você sabe o que que é? Você sabe. Então, é muita loucura, gente. É muita loucura. Muita, muita, muito. Isso tudo porque lá atrás, tudo que eu queria, eu tinha. Entendeu? Eu era Olha essa só, olha o pessoa. alicerce, essa base como foi mal construída. Verônica, dentro de um relacionamento, a gente acabou de dar um sintoma, né? Acabou de dar um sintoma do que é uma mulher descontrolada. Vamos dar mais exemplos práticos do que é uma mulher descontrolada. Então, você falou, ela é bastante ansiosa, né? E depois a Ansiosa, ela é gente reativa, muito reativa, reativa. 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 Então, assim, ela reage com muita intensidade, com tudo, né? Acontece Briga alguma coisa, é muito, né? muito Briga empenho, muito, faz confusão chora por muito, tudo, briga muito, chora muito, é chora muito e sintoma briga importante, viu, muito. gente? Chora muito e briga muito, são sintomas sérios de descontrole emocional, tá?
Ela não consegue, outra coisa, ela não consegue pensar antes de agir. Uhum. Ela age e depois ela se Depois arrepende. ela pensa. Então ela vive com um arrependimento de tipo, falei demais, Vive não deveria ter arrependida, se falado. sentindo Vive culpada. arrependido, vive. Uhum. Porque ela não consegue controlar as ações dela. Então ela é pura emoção. Ela é só, eu era assim, eu era só emoção, totalmente à flor da pele. Então, Uhum. chorava demais, brigava demais, falava e depois me arrependia, e com isso eu magoava as pessoas também, né? Porque Exato. quando você é assim com tudo, você não é assim só no seu E relacionamento. Você é prejudica exatamente os contatos sociais, no trabalho, e social. acaba com como diz na minha terra, e acaba com o juízo desse marido, desse namorado, né? Porque Sim, é sim. histérica, a Joelma tá. Histérica, Joelma, tá por aí, viu? Ela tem uma certa histeria no comportamento dela. Ela chora, ela é muito ansiosa, ela chora muito, ela briga muito, ela reage muito, ao invés de ser proativa, ela é reativa, ela não sabe se comunicar, e acaba com o juízo dos homens, né? De todo mundo, né? Porque é uma bomba De relógio. todo mundo ao redor. De todo mundo. Uhum, uhum. E ela quer as coisas do jeito dela. Quer as coisas do jeito dela, Ela é autoritária, autoritária. tá? Ela é Só. muito autoritária, muito autoritária. Muito, muito, muito. Tipo assim, ela não consegue. O cara faz do jeito dele. Ela não consegue aceitar, porque o jeito dela é o certo, Uhum, uhum. né? E isso daqui é uma característica de muitas pessoas. Infeliz... Todas as características juntas formam uma pessoa Descontrolada, desequilibrada, desequilibrada, descontrolada emocionalmente, desequilibrada emocionalmente, emocionalmente. sem dúvida. Às vezes a pessoa tem uma, tem outra, mas todas essas juntas é uma pessoa desequilibrada. Então ela é autoritária, por quê? Como ela não suporta a Josileide frustração, Coelho. É isso aí, Josileide. Vai ouvindo, vai prestando atenção. No final, a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá, gente? Mas não se isso. preocupem, não. Para tudo tem solução. É por isso que eu tô Pra aqui. tudo, olha, eu era essa pessoa aí que eu tô falando. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Então, tudo tem jeito Exatamente. nessa vida, gente. Tudo, a psique Tem humana, luz no ela vai se fundo do túnel, moldando. né? Um dos Com motivos certeza, como eu falei no com começo, eu trouxe a certeza. Verônica aqui porque ela era essa pessoa antes, ela se transformou numa pessoa completamente diferente. E além da formação acadêmica dela, ela também passou por experiências que podem fazer toda a diferença, que fez na vida dela e pode fazer na vida de vocês também. Viu, gente? Com Eu tenho uma certeza. pergunta agora. Eu queria que você falasse quais são os padrões de relacionamento de adultos imaturos. Como é que um adulto imaturo se relaciona? Uma mulher imatura, como é que ela se relaciona? Ela se relaciona. Primeiro, ela é controladora, né? E por ser controladora, Uhum, ela, ela busca homens mais frágeis. Normalmente é uhum, assim. Homens mais frágeis, uhum. ou emocionalmente, ou financeiramente, para ela ter algum poder sobre esse homem. E aí, ela tendo Uhum. poder sobre esse homem, ela consegue Então aí a comandar. gente É vê a já tal da uma autoestima bem abalada, né? Uma bem autoestima abalada. bastante abalada. Se ela está Isso. buscando alguém por quem ela possa ser numa dinâmica, para que ela possa criar uma dinâmica que ela seja superior, então a gente vê aí que é uma pessoa com autoestima fraca, abalada. Só posso me relacionar com alguém que parece inferior a mim, porque dessa maneira eu vou parecer forte. É isso? Isso, isso. E assim, isso tudo é inconsciente, Uhum. tá? Ninguém sabe que tá fazendo Tudo isso, inconsciente. tá? Tudo tá lá no inconsciente, que tá lá no padrão dela, porque no fundo ela tem, por ela não ter passado por frustrações, ela não tem essa força interna, então ela escolhe o que é mais fácil para ela. Que E é mais aí, fácil. geralmente, Olha ela faz só. essa dinâmica. Geralmente que ela faz a dinâmica de ser salvadora da pátria, né? Que a mulher brasileira é muito disso. E a gente também tem essa cultura. Aí a gente esbarra num outro problema. Aí a gente esbarra, não tá, você não tocou num assunto bastante importante. Quer dizer, essa mulher aí toda descontrolada emocionalmente, que chora, que briga, que procura um homem que ela acha inferior a ela para ela se relacionar, para ela se sentir superior. Aí a gente esbarra nesse problema da salvador da pátria. Elas terminam se tornando uma salvador da pátria. E aí, gente, aí vocês vão ver problema. Verônica, quero que você descreva aí o típico relacionamento entre homem e mulher, no qual, nessa dinâmica, a mulher se apresenta como a salvadora da pátria. Você já me falou algumas vezes que você um dia foi essa pessoa, mas que superou, graças a Deus.
Me fale aí. Graças a Deus. Então, a salvadora da pátria, ela no final ela quer ser a mãe do cara, né? Aham. Então ela pega o namorado e ele tem os problemas dele, ela quer resolver. Só que isso é uma atitude masculina. Quem resolve Uhum. problema são os homens. Uhum. A Uhum. gente tem que confiar no cara que tá do lado da gente. Falar Tem assim, que o saber cara vem te escolher. É contar, por isso que é muito importante saber escolher. E eu falo sempre aqui, uma das minhas bandeiras, saber escolher o homem bem. Porque se você souber escolher, você vai poder confiar nele. vai confiar, Uhum. vai confiar. E aí, como ela tá com um cara que ela que ela não confia, que no fundo ela não confia, mas ela não confia porque ela quer manter o controle, e Uhum. para ela manter o controle, e ela precisa mandar na vida dele. Então ela manda na vida dele e ela é tipo mãe do cara. E aí o que acontece? Aliado a. Para ela, Uhum. Uhum. para ela, ela não tem tempo nenhum. Ela vive a vida do cara, Aliado a do isso, veja namorado. bem, a gente acabou de dizer que ela procura se relacionar com um homem que está mais ou menos numa posição inferior. Ou seja, digamos, um cara que não é muito, digamos, não é muito da batalha, né? Vamos colocar assim, da maneira mais bonitinha. Aí ela muitas vezes se torna a principal A provedora. provedora da casa. Ela, Sim, sim. ela traz mais a maior parte do dinheiro, às vezes o homem nem trabalha, ou se trabalha, não tem muito compromisso, porque ela vira mãe mesmo, até no que se refere a sustentar a casa e tal. Isso é um problema sério que eu não quero que nenhuma das minhas seguidoras se coloque nesse tipo de situação, gente, pelo amor de Deus. Então fala aí sobre esse negócio dela assumir o papel de mãe e provedora. Então, ela assume o papel de mãe provedora, mas nem sempre ela é provedora, né? Uhum. Às vezes ele é só mãe do cara, porque às vezes ele consegue, né, prover a casa e tal, não sei o quê, a parte financeira é ele que mantém. Às vezes até. Só que ele tem problemas emocionais. Uhum, E aí ela tenta ajudar a ser a psicóloga dele. uhum. Ela quer ser, em vez de ser a mulher, ela quer ser a psicóloga. Quantas não foram? O que quiser, não sei. Não, mas ele é assim, mas eu vou mudar ele, Uhum, né? Porque a uhum, gente tem uhum. aquela ilusão de que vai mudar as pessoas. Então, às vezes, ela é provedora e mãe, às vezes ela é só mãe, como mãe psicóloga. Às vezes o cara paga todas as contas de casa, mas ele emocionalmente é imaturo e ela tá lá na dinâmica com ele. E ela é tão imatura e tão infantil quanto ele. Uhum. E E ela carente também, fica. né? Que os dois são E ela carentes. também ajuda muito, né? Geralmente a maioria ela ajuda muito financeiramente nessa casa. E ela termina não só Ajuda. ajudando a prover, sendo a mãe dele, ou seja, administrando tudo, ela termina e fica exausta, né? Uma mulher exausta. Exausta, exausta, Uhum. exausta. E isso, infelizmente, é muito comum. Eu falando com várias amigas minhas, casadas há anos, e aí Adriana, comentando esse negócio desculpa. de mãe, né? De ser mãe do parceiro. Ah, mas é assim. Olha o que elas me falam. Ah, mas homem é assim mesmo. Não é, gente, não é. É por isso que eu Eu bato na falei, tecla. gente, Vocês, mulheres, têm que saber conhecer o homem, têm que identificar quais são, que tipo de homem com quem vocês estão se envolvendo antes de se envolver. Tem que se envolver com alguém que vá prover, com alguém que vá ser realmente fazer o papel de homem, que você não vai ficar resolvendo tudo, que você não vai ser a mãe dele. E eu falo a mesma coisa pelos homens, se envolvam com uma pessoa que já esteja pronta. Então, é preciso observar e prestar atenção às pessoas com quem a gente se envolve. É preciso ter calma, gente. Não tem como tem você se envolver calma. com uma pessoa decente que vai formar um par funcional com você se você não tiver calma em observando o comportamento da pessoa. Uhum. É porque é muito sério a pessoa que você está do lado, né? Porque ninguém começa um relacionamento para terminar. A gente Exato. quer que dê certo. Quer que termine, vai Então, tentando tudo, né? Aí a vai força vai tentando acabando, tudo. vai ficando Isso. exaurida, exaurida. Uhum, uhum. Então, assim, a gente tem que escolher bem mesmo, com consciência. Só que, assim, todas essas escolhas que eu tive, que não foi só um relacionamento, foram vários, assim, eram padrões que se repetiam e eu não conseguia ver, né? Todos esses relacionamentos que eu tive só me mostravam que eu também era essa pessoa. Porque, gente, nada é por acaso nessa vida e você só atrai o que você é. Exatamente. Então, assim, se eu me relacionar com uma pessoa insegura, ou com várias pessoas inseguras, é porque eu também sou, porque eu também era. Uhum. Então, isso tudo é doloroso, mas, assim, é o único jeito de você curar. Quando você olha e vê, poxa, eu sou essa pessoa que é igual aquela dali, você consegue se curar e o tempo vai passando e você melhora. E, assim, tudo é um aprendizado na vida, Então, né? nessa A gente tem dinâmica de mulher descontrolada, uma mulher descontrolada, ela geralmente vai se envolver com um homem também descontrolado,
né? Controlado, descontrolado. Ele pode até aparentar, porque os homens são mais racionais, né? Ele Pode até pode até parecer, aparentar no mas primeiro não. momento que ele tem um controle emocional, porque ele realmente consegue segurar melhor do que a mulher. Uhum. Mas ele vai explodir em casa, né? Em algum lugar que esteja só os dois, Outras né? ações você vai Então, ver o descontrole. outras ações, ou então ele, sei lá, vai ficar com raiva, alguma coisa assim. Ele vai descontrolar também, porque os dois são descontrolados. Os Os dois dois estão são, descontrolados, então são todo mundo doente, descontrolados. é dois doentes, como é que faz? Não tem Relacionamento neurótico. Relacionamento neurótico. E neurótico. outra coisa que acontece, né, que faz parte disso daí, dependência emocional, né? E a dependência emocional é muito sério, ela é muito confundida com amor. E ela é uma dependência química realmente, né? O Uhum. cérebro funciona como se fosse tivesse lá usando drogas. Então a mulher É a mesma descontrolada, coisa. a mulher É. descontrolada, ela geralmente é, aliás, eu posso dizer que praticamente sempre, mas sempre existem suas exceções, ela é dependente emocional desse homem. Se ele Dependência emocional. terminar, meu Deus, ela não consegue ser realista em relação ao relacionamento, porque ela realmente ela depende, né? Ela começa a depender daquela pessoa. Uhum. Sim, 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 isso mesmo. E A, a, isso. a Quer Joelma fazer está uma dizendo que quando ela pergunta? era pequena, ou quando eu era mais jovem, me envolvia com homens violentos, porque a minha infância presenciou exatamente, tudo vem da infância. Muitos, Tudo muitos vem da nossos padrões infância. na fase adulta, Joelma, vem da infância. E Diego, um beijo para sua irmã Esmerita. Esmerita, seja bem-vinda. Sandrinha, bem-vinda. Adriana. Tá, pode continuar. Interagindo com o pessoal, que o pessoal fica mandando mensagem, eu Então, tenho que dizer alguma coisa para interessante, eles. interessante esse comentário, né? E é verdade, tudo vem da infância. Aí a gente vai para outro paradigma hoje, né? Uhum. Mães solteiras de meninas. Ah, gente, esse é um problema. Esse é um assunto sério, viu? Uhum. Pensem o que vocês falam para suas filhas, entendeu? Os problemas que vocês têm com os pais dela, com o pai dela, né? Que é um pai só. Não pode interferir. Não pode, não pode. Olha, isso aconteceu comigo. Meu pai era casado com a minha mãe, ainda é, eles não são casados. Mas a mãe, Mulher descontrolada, ela fala mal do pai para os filhos. Isso não deve fala. acontecer, gente, em hipótese alguma. Nem que esse homem, eu sempre falo, nem que esse homem, mesmo que ele não esteja ajudando com um centavo, mas mesmo assim você não pode falar mal desse homem Não pode. para a criança, porque dessa maneira, veja, você está comprometendo o presente, a sobrevivência ali presente, né, material, com a saúde mental futura, que vai durar Futura. para sempre. Veja bem, vocês não podem comprometer a saúde mental dos seus filhos. O relacionamento que as crianças têm com os pais é muito importante. Então, as mães. É sagrado. É É sagrado. sagrado. Então, mãe, por favor, segura a onda, mesmo que o pai não esteja ajudando, silêncio. Não fale negatividade, não crie esse triângulo negativo com a sua criança, É, por favor. é. E no meu caso foi assim, como eu falei, meu pai, ele era Ô, presente Cleide, obrigada, fisicamente, mas Cleide. A Cleide a está dizendo que está Cleide adotando. é Um beijo para archivó. ela. Meu pai era presente financeiramente e fisicamente, mas emocionalmente ele sempre foi muito distante, sempre foi. E assim, ele era aquela coisa de temor, sabe? Como ele veio do interior do Pará, era aquela coisa do medo e tal. E a presença dele na minha vida era financeira. Uhum. Então, eu sempre tive essa ausência que eu não sabia curar. E além disso, minha mãe tem problema com meu pai, o que que ela fazia? Reclamava do meu pai para Colocava. mim. E qual foi o prejuízo? Eu falo muito sobre isso, é muito sério, gente. Então, a Verônica está dizendo, o pai e a mãe tinham problemas e a mãe corria para a Verônica, uma criança, para falar mal do pai. E qual foi o resultado disso? O resultado é que eu sempre escolhia parceiros iguais a meu pai. Já pensou? Sempre. E criou uma mágoa, né? Um ressentimento que até hoje está trabalhando relações para resolver, né, com relação ao seu pai. Então, Sim, não. graças a Deus eu resolvi, porque minha mãe faz isso até hoje. Uhum. Só que ela fazia, porque eu não permito mais. Ela chegou Muito. para mim, ela sempre vinha e reclamava do meu pai. Não, 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 não. Falei, mãe, eu não sou sua amiga. Exato. Uma coisa é você chegar para sua amiga e reclamar do seu marido. Eu não sou sua amiga, ele é meu pai. Então, assim, você está com ele porque você deseja. Ninguém está obrigando você a ficar com ele. Muito menos Então, é a situação falar de mal do vocês. outro para a criança. Exatamente. E aí, hoje, quando ele faz umas coisas que eu não gosto com a minha mãe, eu fico pensando assim:
Eu não tenho nada a ver com isso, é decisão dela, não me pertence. E eu fico, é assim, na minha Mas cabeça, uma vai vindo, eu criança, não ela tenho, não tem essa capacidade de fazer julgamento. não Vai tem, ficar do lado do não mais tem. fraco, não sabendo ela que ela vai se prejudicar muito emocionalmente e prejudicar a saúde mental dela na fase dos adultos que hoje desenvolvem transtornos do estresse, transtorno do estresse pós-traumático, ou depressão, ou ansiedade. A transtorno de ajustamento em situações simples são pessoas que vieram dessa infância fragilizada. Então, mães, por favor, não Fragilizada. falem mal dos pais, dos seus filhos, para os seus filhos. Não importa se eles ajudam ou não financeiramente. E, Adriana, parabéns, graças a Deus, que você tem esse marido tão bom, como você está falando aí. E, Joelma, a Graças a coisa é Deus. muito séria, realmente. É muito bom. Pode continuar, Verônica. É. E outra coisa que eu também quero dizer aqui, né? Meninos. Uhum, os meninos. Meninos também. Aí já é outro extremo. Meninas, né, já tem mais carinho e tal, não sei o quê, né? Aquela coisa do contato com a mãe. Mães também têm contato com os filhos. Só que os meninos, eles são muito desprovidos de afeto. Uhum, uhum, Muito desprovidos de afeto. Eles já têm aquela coisa da agressividade que faz parte, né? É do sexo masculino, então eles sempre vão ter. Só que por essa carência de afeto, que você é homem, você não sei o quê, aquele estigma masculino, porque homem não chora, porque homem é força, porque homem não sei o quê, de não demonstrar fragilidade, eles acabam sendo mais frágeis do que as meninas. Porque as meninas, elas têm o direito de chorar, têm o direito de demonstrar a fragilidade emocional que todo uhum. mundo tem, todo mundo passa. O menino não pode. Então, O menino cria um só pode problema mostrar para os agressividade. meninos, né? Aí que acontece? O menino fica extremamente agressivo e ele não sabe amar, ele fica sexualizado. Uhum. Ele acaba tendo Ele ele só confunde, conecta né? bom tratamento ou carinho a sexo, porque sexo é permitido para ele, mas expressão de carinho não. Então é importante que Expressão de os carinho, pais, as não. mães de meninos que estão aí, prestem atenção a isso. Tem que dar carinho ao seu filho, ao mesmo tempo transmitir para ele, deixar claro que você é um homem, mas você pode receber carinho se não tem problema nenhum. Uhum. E você é um homem, você pode receber carinho, você Obrigada, pode Adriana. demonstrar emoção, gente. Porque a gente tem que ensinar para o nosso filho que ele pode demonstrar emoção, seja ele menino ou menina, Exatamente. entendeu? Não é aquela coisa, engole o choro. Não. Não pode falar isso, engole o choro. Olha que violência. Você tá chorando, você tá triste, você tá querendo chorar, você tá querendo extravasar, porque o choro melhora. E aí Sem você fala dúvida. para a criança, engole o choro. Uhum. É uma violência isso. É Uhum. muito E mais forte. tarde, na A gente fase adulta, o choro que foi engolido ali na marra na infância vai se revelar em um homem completamente descontrolado emocionalmente. E aí a gente vai ver muitos problemas. Uso de substâncias ilegais, alcoolismo, tendência à violência, transtorno de conduta. Tudo isso, gente, tudo isso nasce traição, né? a semente é plantada na Traição. infância. Então é preciso prestar muita atenção como é que a gente trata os nossos filhos na infância. Sim, isso é muito, muito sério, né? Uhum. Incentivar eles a demonstrar emoção, dizer que a emoção faz parte da vida, que tem dia que você tá alegre, que tem dia que você tá triste, tá tudo bem, Uhum. né? Não Uhum. é ruim você sentir a tristeza. A tristeza faz parte da vida, assim como a alegria. Exatamente. Então, assim, deixar a criança ficar entediada, porque hoje em dia tem muita coisa para fazer. Uhum. Ou a criança nunca fica entediada, né? Ou ela tá brincando, ou ela tá no videogame, ou ela tá vendo vídeo no YouTube. Então ela não consegue ficar 10 minutos aqui que eu vou fazer. Eu não sei se vira. Às vezes eu falo isso pra minha filha, ela fica assim, mas não. Eu falei, não vai ver vídeo, vai ver, mas eu não tenho nada pra fazer. Se arruma. Vai brincar, não sei o quê, porque isso até estimula a Complicado está. criatividade dela. Porque se ela fica sentada, vendo vídeo, jogando videogame, ela fica sem ter criatividade. Eu, não, vai arrumar o que fazer. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu tô ocupada, você não pode, vai lá. Ela vai lá, daqui a pouco ela tá brincando, estimulando a Exatamente. atividade dela, né? Passando o tempo dela e Uhum. assim. Uhum. Uhum. Mas se eu quiser, não, que saco, eu não quero frustrar ela, deixa ela lá fazer o jogo dela, ou dizer sim para tudo que realmente é mais fácil. Às vezes a gente está cansado e não consegue. Eu entendo, porque realmente é difícil cuidar de casa, filho, família, né? Uhum. Trabalhar, tudo isso é difícil. Mas a gente tem que ter essa visão de futuro. Que Exatamente. amanhã ou depois, essa menina cresce, aí tem um casamento frustrado, Uhum. Uhum. Ela entendeu? Eu não vou vai ficar feliz. entrar nesse casamento aí completamente desregulada, né?
Isso. desequilibrada, brigando muito, chorando muito, sem saber se comunicar com o parceiro, agindo, querendo tomar o papel de De chefe na mãe. relação, de mãe no É. relacionamento, vai sofrer, vai ser uma pessoa Vai infeliz. E sofrer, vai aí vai fazer ter que outro fazer sofrer. terapia, e aí, gente, é um outro negócio. Sabe assim, o que a gente puder fazer na fase do alicerce, na fase do desenvolvimento da criança, do adolescente, é aí que a gente deve realmente, como pais e mães, que a gente deve começar a trabalhar para evitar que depois a gente se torne mulheres desequilibradas emocionalmente, que vão sofrer, que sofrem muito. A gente falou aqui que elas Sofre causam muito. muito problema para todo mundo ao redor, come o juiz do homem, do marido, mas elas estão sofrendo também. Toda mulher descontrolada, ela sofre muito. Ela não quer ser daquele jeito, mas ela não sabe, ela não conhece outra maneira de agir. Então elas estão sofrendo também. Sofrem os filhos, sofrem o marido, sofrem elas mesmas, entendeu? E todo mundo com quem ela interage. É bem complicado. É bem complicado. E aí cria-se uma família disfuncional, né? Uhum. E muitas vezes essa mulher descontrolada, que é mãe, que é esposa, ela às vezes pede para o filho cuidar dela. Às vezes criança. Às vezes a gente Às vê vezes ela. o adolescente cuidando da mãe. Ai, gente, é uma coisa séria. Quer dizer, É uma pessoa complicado. Eu já escutei mãe falando assim: ai, meu filho, você tem que cuidar de mim, tá? Quê? Como para assim? criança, né? Para uma criança. Isso, para Quer dizer, criança, tá para tudo adolescente, tem que desregulado. cuidar da mamãe, tem que cuidar da mamãe. Gente, pelo amor de A gente Deus, não tá falando aqui pelo se a mãe tá amor de doente, Deus. tem uma gripe, fazer um chá. A gente não tá falando disso, não, tá, gente? A gente tá falando da pessoa Não, se realmente tá doente. Eu tô falando assim, o filho cuidar da mãe emocionalmente. A mãe tá lá caída numa cama e só chora, e pede ao filho pra, tipo, fazer alguma coisa por ela, pra que ela se sinta bem. Não tem condições, isso não pode acontecer. Eles não estão equipados ainda emocionalmente, né, pra oferecer esse tipo de suporte. Então, nós mães, adultos, mulheres, né, é que tem que procurar resolver os nossos próprios problemas, seja sozinhos, através de leitura, através de vídeos como esse, através de terapia, seja como for, mas é preciso que a gente ai, meu Deus, eu realmente se saí. torne pessoas controladas emocionalmente. Voltei. Sim, sim. E a gente tem que ter ideia de que colocar um ser humano no mundo, né, criar ele, sabe, é difícil, é difícil. E a tarefa, assim, uma das mais importantes que a gente tem, eu acredito. Porque se Deus colocou isso pra gente, é porque a gente tem condição. A gente tem condição de fazer de um jeito ou de outro, a gente tem condição. Então a gente é capaz, a gente é forte. E a gente tem que ser melhor ainda por causa do filho, para poder ajudar ele nessa tarefa de desenvolver o ser humano. Nisso que você ajuda seu filho, você se ajuda. É muito interessante isso, né? Como as interações humanas são importantes, porque nós somos sociais, nós somos Uhum. seres sociais. Nós só sobrevivemos, chegamos onde chegamos, porque somos sociais, Exato. tá? Lá na época da caverna, ninguém morava sozinho, nós somos frágeis, nosso corpo é muito frágil. Então era sempre um cuidando do outro. Quando tinha uma mulher grávida, tinha outra. Então as mães se revezavam para cuidar das crianças, vinham os homens com a caça. Então sempre teve isso, né? Uhum. Quando eu aprendi na faculdade, José Nilton, boa noite. Boa noite, chegou aí agora. boa noite. Quando eu aprendi na faculdade de Ecologia Humana, falou da teoria do apego. Uhum. E eu achei super interessante a teoria do apego. O que foi a teoria do apego? Foi assim, uma aproximação maior do homem na criação do bebezinho, porque o bebezinho humano ele é extremamente frágil, ele precisa de muito cuidado. Uhum. Então, devido a esse cuidado imenso que o bebezinho humano precisa, de muitos anos, a nossa infância é muito longa. Se você Uhum. for ver outros animais, não tem essa infância longa que a gente tem, Uhum. né? A criança, ela fica adolescente com 12 A anos. infância é Então, longa são 12. exatamente por isso, porque é um tempo onde o alicerce está sendo montado, né? Tá sendo, a criança, é a fase em que a criança está sendo preparada para enfrentar o mundo como um adulto. Uhum. Sim, sim. E comparado aos outros animais, a gente é só o homem que tem uma infância assim tão longa Tão quanto a longa. nossa. E essa infância longa faz com que os vínculos sejam muito mais fortes, né? Os vínculos parentais Oi, Érica, e, boa noite. Boa noite, José Nildo. Boa e, e, noite. do- e dos outros parentes. Então é muito importante esse vínculo. Só que esse vínculo ele tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado com cada um bonitinho e chegar uma hora e ir Talvez a embora, gente possa porque até tem voltar no outro problema futuro. também.
Uhum, uhum. A gente pode até voltar no futuro com outra conversa mais direcionada às mulheres que são mães, falando sobre aí esse como desenvolver e criar esse vínculo na infância com as crianças. Uhum. Pediram isso? Não, eu tô falando uma sugestão. Se tiverem interesse, é bem legal. Tô dando uma É. sugestão já. Ah, você está pensando aí. É bem legal. É bem legal. E assim, agora temos outro problema. Por causa dessa coisa da cultura brasileira, de estar todo mundo junto, misturado, não sei o quê, o seu problema é meu, o meu é seu, e a gente vai dividindo, não sei o quê, não sei o quê, não Uhum, sei o quê. O que uhum, acontece? Essa criança infantilizada, que foi muito mimada, que não teve frustração, cresce. uhum. Vira um adulto, vira um jovem adulto, cai na vida e vai ficando, vai ficando, vai ficando na casa do pai, da mãe, né? Ou então até sai, mas tem algum problema? Mãe, eu preciso de dinheiro. Boa noite. Pai, eu preciso de não sei o quê. Tudo isso Mãe, nananana. um adulto que Então, ele cresce, que já deveria estar independente, ele está recebendo. Tudo isso são sintomas, né, do que a gente está falando, que de uma pessoa que não está, que ela está descontrolada emocionalmente, ela não está conseguindo tomar de conta dela mesma, né? Então são muitos sintomas. ela acaba precisando de ajuda. Isso tudo, de novo, é inconsciente, ela não sabe, né? E assim, e um alimenta o outro, porque os pais também, eles vieram de famílias disfuncionais, então eles não têm um padrão legal para Muitas poder vezes nem eles estão reproduzir. sabendo que vão Eles não fazer. estão sabendo, eles não estão sabendo. E aí eles alimentam aquilo, eles reclamam, mas eles alimentam, né? Eles falam assim, ah, Uhum. porque meu filho só me procura quando tem dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou quando quer dinheiro, ou quando pede ajuda, quando não sei o que. Ele reclama, mas ele ajuda. Mas no final, ele também quer aquilo, sabe? Ele reclama, mas ele gosta daquilo. Uhum. Porque é como se ele tivesse um poder. Porque os pais que são. Fiz uma loucura. Saiu aí, Ok, voltou. Eu tenho uma tá? pergunta aqui. Uhum. Fala. Você terminou o raciocínio. Qual é a importância do controle emocional nos relacionamentos? Eu queria que você falasse de forma especial a importância do controle emocional nos relacionamentos amorosos. Júnior, não, Aguiar, um beijo, boa noite. Patrícia Fernandes, boa noite, acabaram de chegar aqui. Érica de Oliveira, o pessoal que chegou, Josanildo, Érica, Aguiar, Patrícia Fernandes, bem-vindos, uma boa noite. Então, quer que eu repita a pergunta? Sim, sim. Qual é a importância do controle emocional nos relacionamentos, especialmente, Gabriel Lima, boa noite, especialmente no que se refere Amorosos, né? dentro do relacionamento amoroso, exatamente. Então, se a pessoa não tem controle emocional, como é que ela vai responder às adversidades que surgem, aos problemas, né? Dentro do relacionamento, Às né? dentro do relacionamento e dentro da vida também, né? Mas assim, por exemplo, porque às vezes acontece algum problema no trabalho. A mulher trabalhou com seu problema no trabalho, e aí, se ela não tem um equilíbrio legal, ela vai levar isso para casa. Aí em casa, aí aquilo que era desse tamanho, que estava só no trabalho, leva para casa e vai aumentando, Uhum. né? Então, assim, afeta toda a vida esse descontrole emocional e todo mundo Afeta a sai criação dos perdendo. filhos, afeta a dinâmica entre o casal, né? Geral, É, nos mínimos detalhes, a nos mínimos qualidade da detalhes. comunicação entre o casal, né? A qualidade do relacionamento mesmo, do dia a dia, de como eles vão construindo. Tudo vai ficar seriamente afetado, porque ou ela ou ele, ou os dois estão ali descontrolados emocionalmente, então vai ter muita essa presença de uma ansiedade o tempo todo, muito grito, muita briga, dificuldades em se comunicar com assertividade. Que a mulher ela vai chorar, a mulher chora, imagina a mulher chorando muito, o tempo todo. Não tem difícil até de conversar, né? Imagine só. Gente, é meio filme de drama, né? Aquela coisa assim, aquela novela Novela mexicana. mexicana, E, chora, como tem porque não mulher sei o assim, né? quê. E como tem Cara, assim, cara, é muito novela mexicana, gente. tudo. Agora é engraçado você ver novela mexicana. Imagina você viver Mas naquilo, você viu, naquela loucura. gente, me desculpe a palavra, mas é um inferno. Veja, É, mulheres, prestem atenção. É um inferno você viver com uma pessoa que chora e faz aquele dramalhão e aquela coisa, aquela emoção aqui no teto o tempo todo. Então tenham cuidado, procurem, vejam, assistam esses vídeos, vão fazer leitura, o que for preciso, e vão, tipo, assistam meus vídeos, para deixar de enfim, ser essa pessoa.
Faz o que for necessário, mas é preciso realmente buscar um equilíbrio emocional, porque não é brincadeira. Imagine só a novela mexicana, viver dentro da novela mexicana. Viver a novela mexicana. Uhum. Deus me livre, gente. É muita loucura, é muita loucura. Porque assim, a pessoa não consegue separar os problemas de casa, do trabalho, de outras coisas, então ela acaba juntando tudo. É tudo muito junto, né? Tudo Tudo, muito tudo, junto. Faz tudo tudo é junto. um caos, né? Na verdade, a É mente um da pessoa caos, é é um um caos. caos. É um Uhum, caos. uhum. Fica a área toda, né, da vida toda. É um caos. Cara, é muito doido isso. É muito doido. Oi, Porque assim, Aparecida. fica um ambiente pesado, né? Não, A o criança ambiente também sente isso. e a criança tá absorvendo tudo aquilo, né? Tá, tá. Engraçado que, assim, nessa época, quando eu era essa pessoa, a minha filha, ela era, assim, extremamente. Ela sempre foi tímida, né? Uhum, E eu falo pra ela, Sara, ninguém é tímido. Ninguém é tímido. uhum, Você está tímida. Você não é tímida, uhum, né? E aí, ela fazendo terapia, já tem quase um ano. uhum, Era uma criança que andava na rua comigo, ela olhava assim, uhum. abaixava a cabeça, não, sabe, não Perdidinha, perdidinha. interagia, não conversava, não brincava. Hoje a menina não dá pulando, a menina brinca, a menina ri, a menina fala alto. Nossa, eu acho super engraçado, super divertida, autêntica. E ela antes, ela tinha vergonha de tudo, ela tinha vergonha de existir. Mas também porque era um Como caos a você vida como mãe, dela, a casa dela, eu era muito desequilibrada. a E mãe aí, era, como é que a criança observava uma mãe desequilibrada emocionalmente, que chorava, que desequilibrada? gritava, que fazia drama o tempo todo. Então aquilo estava, veja bem, não é que ela era tímida, não era que ela tinha uma personalidade reservada, na verdade ela nem tinha. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo que o efeito, obrigada a, enfim, obrigada, Verônica, por compartilhar uma coisa tão pessoal na sua vida com a gente, mas é bastante importante que muitas mães estão assistindo, isso vai ajudar outras mães. Quer dizer, a sua filha mudou. Quando você mudou, até a criança mudou. E graças a Deus que foi a tempo, né? Que não foi uma coisa que você foi tentar melhorar depois da fase adulta, ela já estava adulta também, e aí ela ia estar sofrendo Uhum, muito mais. Que bom que foi possível fazer muito mais. dar essa volta também, né? Você deu a Graças a volta Deus. e ajudar a E sua ela filha a... E ela tá me acompanhando. É Uhum. engraçado que hoje ela é uma criança. Uma criança que brinca, que não sei o quê, que tá descabelada. No final, vai fazer 10 anos. No final da infância dela, ela resolveu ser criança. Porque antes ela era uma criança muito tolhida, Uhum. muito tolhida. E olha como é que são as coisas. Era muita ansiedade, né? Vivia num ambiente de De muito problema, ansiedade. muita disfunção Muita e falta disfunção. de controle emocional. A criança tinha medo, muito ansiosa o tempo Sente. todo. É, Uhum, uhum. é, é. E assim, sabe o que ela fazia? Ela ficava mordendo a camisa. Oh, Pegava a camisa e ficava mordendo. Mordendo. Eu falava, Sara, chegava a rasgar. uhum, uhum. É E eu uma não maneira entendi de o porquê diminuir daquilo. a maneira de diminuir a ansiedade. É a mesma coisa de. É um sintoma, é mesmo roer unha, morder os lábios, morder a camisa. Gente, isso são sintomas de transtornos emocionais. Alguma coisa a criança está passando. No caso da Sara aí, eu não dei o diagnóstico, eu não sei, mas devia estar sofrendo de uma ansiedade séria. Devia. Porque esse é um sintoma sério. Juntando com os outros sintomas que a mãe mesma acabou de apresentar. Então, que bom você conseguiu mudar. Então agora ela já tá mais solta, mais alegre, e ela não rói mais a camisa, não come a roupa mais. Graças a Deus. Não, não come mais roupa e agora está muito mais desenvolta, fala com as pessoas, né? Se tiver que conversar, conversa. Uhum, Eu rio dela, ela ri, porque assim, eu sempre fui uma pessoa assim muito, vamos dizer assim, eu sou um pouco debochada, vamos dizer tá. assim, mas é o meu jeito. É Uhum. o meu jeito de brincar. E aí eu brincava com ela, dava uma implicânciazinha, ela ficava super sentida. Hoje em dia ela ri, Que bom, faz que comigo bom. também. Porque não é uma coisa ofensiva. Quando eu brincava com Uhum. ela, não era uma coisa ofensiva, era uma brincadeira, mas ela Mas era ela estava extremamente tão frágil frágil emocionalmente emocionalmente, devido às circunstâncias, né? Eu tenho que mais ela não uma pergunta. aceitava nada. Uhum, uhum. Ela não aceitava nem elogio. Já Ela ainda é assim um pouco. Você tipo assim, brincava com ela de uma forma, né, de implicânciazinha, ela não gostava. Se você elogiava, ela também não gostava. Falei, meu Deus, Sara, você existe? Você sabia que você existe? Você é uma Uhum, pessoa? uhum, Você tá uhum. aqui nesse mundo? Cara, graças a Deus isso melhorou, entendeu? Então, assim, é tudo de dentro para fora. Exato, É tudo exato. de dentro para fora. Essa mudança que a gente vai tendo.
É maravilhoso, e tudo muda relacionamento com as Muda pessoas, tudo. Quando a gente muda, muda. muda influencia todo o resto, todas as outras pessoas. A gente já está chegando ao final, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. E eu vou mencionar os nomes rapidinho. E é claro, agradecer a Verônica muito. Eu tenho só uma última Ah, pergunta, se você pudesse não, responder. falta como melhorar isso daí, né? Que aí Então, você que essa vai é a minha responder. última pergunta para a gente fechar Ah, a sim, noite. tá Como ótimo. é que a gente adquire? Queria que você falasse para eles aí como é que eles podem adquirir o controle emocional. Aí a gente já encerra a live por hoje. Então. Isso daí você também pode responder até mais do que eu, né? Bem melhor do que Eu eu. quero, você é convidada, eu quero que você fale do seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência trabalhando com crianças e com adolescente por tanto tempo. Eu queria que você respondesse aí. Então, em relação à criança e adolescente, vamos começar de baixo, né? Criança e adolescente, você, pai e mãe, colocando limite aos poucos, botando responsabilidade aos poucos, tá? Por exemplo, e penalidade. Eu falo para minha filha, olha só, você tem que catar suas coisas. Ah, amanhã tem trabalho, não sei o que você que não levou. Aí a professora anotou uma agenda que não levou. Eu falei, Sara, o material é de quem? É meu, mãe. José Então, Nilton, quem tem que graças. levar é você. É assim. E deixar a criança se penalizar e não ter pena, não. Porque que acontece? A gente faz tudo por eles. Arruma material, arruma não sei o quê, arruma uniforme. Não. Tem que dar pequenas tarefas. Ó, chegou? Coloca o uniforme no armário. Se você amanhã não achar para ir para a escola, aí você vai chegar atrasada, depois é pior para você. Então, dá pequenas habilidades para o adolescente, para a criança e para o adolescente, tá? Okay. Sempre conversar com sentimentos. Perguntar, o que você está sentindo? Ah, não sei. Não. Fala o que você está sentindo. É raiva? É tristeza? É alegria? Sempre falar de sentimentos para as crianças. Tanto o menino quanto a menina. Porque eles têm que entender que o sentimento é uma coisa normal, que ficar triste é normal, ficar feliz é normal, que sentir raiva é normal, que sentir medo é normal, né? A gente tem que ter sempre conversando, falando dos sentimentos para eles. Falar assim, onde você sente no seu corpo sentimento? É aqui, é ali, não Uhum, sei o quê? uhum. Conversar da rotina da escola. Como é que são seus amigos? Você tem uma boa interação com eles? Conversar, sabe? Ser amiga das mães, né? Não digo amiga, mas pelo menos conhecida das mães Isso é muito dos amigos. importante, se conectar com a mãe, dos amigos, dos filhos. Gente, isso é muito importante. Muito importante. Eu faço muita questão disso, sabe? De, Uhum. de conhecer as mães, conversar com as mães. Então, assim, ela não tem celular, né? Ainda. Aí as meninas falam no meu celular para falar com ela, ficam perguntando. Aí quando ela não vai na escola, ela pergunta: por que que ela não foi? Não sei o quê. Posso falar com a Sara? Tia, a Sara tá aí. Então, assim, tem que sempre falar de sentimento, né? Perguntar onde dói no corpo, falar como é que é a vida na escola, porque às vezes a criança está sofrendo um bullying, alguma Se coisa, ou tá com a comunicar. nota Você tem baixa. tempo, né, para ficar com a criança. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que pediu a minha ajuda. E eu falei para ela que ela trabalha muito. Ela tem 22 anos, é novinha ainda, mas já tem uma filhinha de 5. E eu falei para ela: separa um dia, uma hora do seu dia. Chega do Uma hora por trabalho, pega dia. essa criança, vai tomar um sorvete junto, uma pipoca, o que for, para aquele tempo só E das duas, só entre vocês duas. E é aí que a conexão acontece. É preciso, é muito importante que essa conexão entre os dois aconteça agora. Uhum. Não, e você tocou uma coisa que eu tinha até esquecido: sair sozinho com a criança. Isso é muito Só você e a importante. criança. Muito. Uhum. É, só a mãe e o filho, ou só o pai e o filho. Claro, em família Entendeu? também, mas para que a comunicação, para que a conexão seja criada ali, a confiança entre o filho e a mãe, depois o filho e a criança, para que, sabe, esse laço, essa conexão e a confiança ser criada e estabelecida. É muito, muito É, importante. Uhum. é. Pais também é legal sair sozinho com os filhos. Porque olha só, por exemplo, o pai de uma Dúvida, menina. sem dúvida. Uhum. O Uhum. pai de uma menina. Como que ela vai saber como o homem tem que tratar Isso ela? é um assunto, olha, o relacionamento entre o pai e a filha talvez seja até um assunto para uma live inteira, porque é Uma muito live inteira. importante. É É muito importantíssimo. importante. Então não vamos nem. É melhor que a gente nem se aprofunde nisso, porque assim, é muito importante, muita coisa para Sim. falar sobre isso. Sim, É, só é, é, mencionar que é importante é o pai ter um momento com o filho e com a com o filha, filho porque e com a aí filha. vai tendo a Uhum, intimidade. Porque no dia a dia, uma hora por dia é legal, mas, por exemplo, final de semana pode sair junto também, né? uhum. Pode viajar. Cara, a Sara, ela é super engraçada, ela é tímida, reservada, bababá,
Mas assim, eu morro de rir com ela, eu me divirto e é divertido, é engraçado. A diversão conecta. Uhum, Então, o que conecta o ser humano? Não é a rotina, o prazer, é o uhum, prazer, a diversão, você tá junto, você uhum, ri, uhum, você brincar, uhum. vamos brincar, não sei o quê. Eu andei com ela de patins, ela adorou, ela caía, aí ela não sabia andar, aí caía assim, parecia sabonete molhado, eu pegava ela aí que ela escorregava. O Aí eu alicerce ria da da cara confiança, olha dela. só, o alicerce da confiança sendo construído aí, a criança não está nem percebendo. Se essa criança, depois passar por uma situação de bullying ou algum tipo de abuso da parte de algum adulto, ela vai falar para a mãe. Porque essa confiança está sendo criada, o alicerce da confiança está sendo construído nesse momento aí, andando de patins juntas, rindo juntas. Ela acha que a mãe está ali brincando, se divertindo com ela, mas ao mesmo tempo que a mãe sim está passando um tempo de qualidade, né? A mãe tá ali fazendo um trabalho muito maior que a criança nem imagina. Parabéns. Excelente. Obrigada. Aí, isso na infância e na adolescência, continuar isso na adolescência, que é mais difícil. Se você constrói bem na infância, na adolescência, Vai ser seu mais filho fácil. Não vai não ter. vai virar as costas para você, Não. porque muitos pais reclamam: ah, meu filho não me dá atenção, ah, meu filho não sei o quê. Quem você foi para Geralmente, essa criança na infância? geralmente o adolescente que vira completa, em geral, claro, gente, sempre há exceções, mas Sempre aquele há. adolescente que se transforma completamente, que vira as costas completamente, é que ele não foi, a infância foi perdida no sentido que não foi construída uma conexão, não foi construído um relacionamento de qualidade, não foi construída uma comunicação de qualidade entre essa mãe, essa criança, esse pai, essa criança. Aí na adolescência, aí minha filha, aí não é tarde. Não é tarde, mas Não é vai tarde, ser é. muito mais difícil criar. Então, geralmente é isso que Sim, acontece. Enfim, é. excelente. Aí agora no adulto, tá. Aí para desenvolver esse controle emocional no adulto, a gente tem que sempre ter um hábito de reflexão, ou seja, pensar no que a gente está fazendo. Eu Adulto. tenho cadernos. Uhum, uhum, Então eu vou e escrevo. Aí eu penso assim, gente, mas por que que eu tô sentindo isso? Vou, escrevo, penso no que eu tô fazendo, busco informação e fazer terapia também, né? uhum. Vamos É, combinar que fazer terapia é a melhor coisa do mundo. terapia ajuda muito. É, indico para todo mundo. Eu sei que assim não é uma coisa tão barata, mas você também tomar remédio não é barato, Remédio não é barato. Não é barato. né? Você ficar doente, e depressão, gente, incapacita a pessoa, ela não consegue trabalhar. Uhum, Síndrome do uhum, pânico incapacita a pessoa, ela não consegue trabalhar. uhum, Então a uhum. pessoa fica com essa, ai, não vou gastar dinheiro com terapeuta, com psicólogo, mas depois vai gastar com remédio ou não vai conseguir trabalhar Não porque está vai com uma conseguir depressão. trabalhar. É muito importante que as pessoas aprendam a trabalhar na prevenção. Mas todo mundo assim, Na prevenção. parece que é só remediar, remediar. Prevenção, gente. Prevenção é extremamente importante. E algumas dicas rapidinho aqui sobre como, né, se fortalecer emocionalmente. A Verônica falou de algumas coisas, eu não posso deixar de citar, como ela acabou de falar, terapia, da importância da terapia, exercício físico, eu já falei sobre a importância da liberação de alguns hormônios, tudo isso vai ajudar a sua mente. Uma mulher que chora muito, que faz muito drama, essa mulher tem que começar a correr. Cidinha, Cidinha tá aí me assistindo. Se essa mulher começar a correr 30 minutos por dia, todo dia, ela vai parar de chorar. Ela vai se tornar uma mulher muito mais controlada. De verdade. Isso são provas científicas, muitos estudos científicos que falam sobre a importância do exercício físico e a influência na mente. Gente, correr, fazer alguns exercícios que você vai suar. O pessoal vai, a Cidinha, que é corredora profissional, o Nildo, que é atleta e profissional, sabem muito, José Nildo sabe muito bem do que eu estou falando. Então, enfim, Adriano, um beijo, chegou. Enfim, últimas considerações antes da gente se despedir, já tá aqui, a gente tá quase uma hora já. Acho que o pessoal tá meio Nossa, cansado já. é, tá bom. Então é isso, eu acho que assim, é observar o que você faz sempre, sempre, Uhum. sempre se observar, sempre. Poxa, por que que eu reagi assim? Eu poderia ter reagido de outro jeito? Será que esse problema é tão grande? Se fazer perguntas realmente, porque quando você está no automático, você vai reagindo, reagindo e não adianta. Você tem que se observar, entender o que que desperta aquele gatilho. São gatilhos que Uhum. despertam aquele comportamento que você não quer mais repetir. Então, você entender os gatilhos desse comportamento que você não quer mais repetir, que te faz mal, que faz outras pessoas mal, como, por exemplo, falar sem pensar, né? O que que desperta esse gatilho? É o exercício físico que você falou, né? E eu acho que anotar e tá sempre essa coisa de pensar, pensar, Eu acho pensar, que coisa, pensar. fazer um diário, eu já falei com o Joelma sobre isso. O José Nildo falou aqui que ele pedala 50 quilômetros por dia. Um homem desse não briga nem chora com ninguém, eu tenho certeza. Pra quê, né? Ele tá É um homem. cansado, ele não vai nem conseguir.
Isso aí, isso Então, aí. enfim, a importância de ter um diário, de escrever, colocar no papel suas emoções, né? Terapia, se Isso. possível, exercício físico. Mais alguma coisa para essa listinha? É, reflexão, né? Você sempre Refletir, pensar no olhar para si, tentar ser investigador de si isso, mesmo, né? o Quem... porquê dos seus sentimentos, Uhum, né? uhum, Porquê daquilo. uhum. E acho que é bastante coisa, acho que só isso, É né? bastante coisa. Só que a gente já tá aqui É, há uma hora, não quero o pessoal é, ficar tá cansado. bom. Enfim, primeiro eu vou agradecer o pessoal, daqui a pouco eu agradeço a você em seguida. Então, Diego Bezerra, muito obrigado. José Nildo, muito obrigada. Adriano, Eva Ferreira, minha xará. Margarida, um beijo, obrigada. Ângela, muito obrigada pela presença. Vamos puxando aqui. Joelma, querida, boa viagem, que Deus abençoe, obrigada. Cleide Calmon, muito obrigada. Cidinha, muito, muito obrigada, atleta e corredora. Gabriel de Souza Lima, obrigada. Aguiar, Patrícia Fernandes, José Nildo, Érica, José Nildo, falei. Ai, gente, Carlos Carneiro, acho que é parente seu, hein? É, Quem mais aqui, gente? Não consigo ver quem tá acima. Adriana Alves. Enfim, gente, muito obrigada pela presença. muito obrigada por terem Tá, participado. essa live vai ficar gravada no canal do YouTube. Depois eu vou mandar para vocês o link, tá? Caso vocês queiram assistir de novo, vou compartilhar. Ok? E Verônica, querida, muito obrigada. Muita coisa pra gente falar. Adorei a Muito. energia. O pessoal também adorou aí. Eu vi eles comentando sobre você, sobre sua energia. Muito obrigada pela Obrigada. presença. E a gente provavelmente vai ter que voltar de novo para falar sobre outros assuntos. Muito É obrigada. muita coisa, é muita Muita coisa. coisa. Tchau, obrigada. Adorei aqui a conversa, gente. Obrigada por terem comparecido, né? Gosto disso. Essa troca é sempre legal, tá? Espero que vocês tenham curtido, ok? Ok. E tudo de bom para vocês. Um beijo para Tchau, você e um beijo para todo mundo. Tchau, gente. tchau.